Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira chegou, dia de vídeo extra. Ixi, ontem eu gravei o vídeo extra que vai sair hoje. Nossa senhora, o negócio lá tá muito doido. Vamos lá. O negócio é o seguinte, viu? Tá um frio danado pra cá. Tá lá, ó, gatinho, ursinho, tudo lá colado. Já faz uns 3 dias que tá tudo aí colado. Meu Deus do céu. Jesus amado. Sabe quantos graus chegou aqui agora? 3 graus. Agora tá frio. Ontem eu falei assim, nossa, mas não tá tão frio assim. Mas minha casa ainda tava térmica. Não tinha nenhuma janela aberta. Meus filhos, quando eu peguei, saí da porta e fui lá para baixo do prédio, apesar que a parte de baixo, como é que é engraçado, né? O frio, como meu apartamento tem 4 andares e eu moro no último, o que acontece? O frio, o gelado, ele desce, né? O gelado desce. Eu ia descendo a escada e sentindo mais gelado, mais gelado, mais gelado. Eu falei assim, nossa senhora. E eu fui chegando. E no bairro eu tô no lugar mais alto. Mas mesmo assim aqui, quando chegou ali, rapaz, passei no corredor, entre a parede da rua e o prédio, maior, e eu pensei que eu ia congelar. Falei assim, que é isso? Eu tô andando dentro da minha geladeira, não é possível. Aí que eu vi que o negócio tava gelado mesmo. O que eu fiz? Entrei dentro do carro, fui fazer uns negócios pra fazer... quentinho. Oh, aquele solzinho, mesmo sendo pouquinho, ele esquenta tudo por dentro, né? Oh, meu Deus do céu. Falei, eu tô me sentindo abraçado aqui. Aí eu voltei pra casa, à tarde começou a esfriar aqui. Moço do céu. Porque queira ou não queira, abre uma porta, abre outra porta, e vai aqui, vai de lá. A hora que você vai ver, já trocou o ar que tá quentinho aqui pelo ar de fora. Mas esfriou o trem aqui dentro. Que eu ainda falei pra minha mulher, falei assim, ó, aproveita hoje pra fazer bolo. Ela falou, mas por quê? Pelo menos esquenta a casa. Oh, Jesus! Rezemos, pelo amor de Deus! Vamos rezar que o trem tá muito doido. Vamos começar com o dólar? Vamos lá. Gente, ontem eu comecei com uma alegria tão grande, porque o dólar, ele deu uma despencada. O dólar chegou a R$ 5,04. Vocês têm noção? R$ 5,04. Ele foi descendo, mas depois chegou mais ou menos... 1,5, pelo gráfico aqui, 1,5. Chegou 1,5, ele começou a voltar a querer subir de novo, mas fechou em queda. Caiu 0,60% e fechou em R$ 5,08, quase próximo aos R$5 de novo. Jesus, que benção divina. Sabe que eu lembrei da minha avó agora, que ela batia na bochecha para ficar vermelhinho? Ela sempre fez assim, de bater na bochechinha pra ficar vermelhinho. E vó, hein? 101 anos, né? Eu achava que era 100 anos, mas diz um amigo que era 101. Ela sempre falava 101, mas no documento tá 100. Então eu falei pra ela, então faz aniversário de 100 no dia certo, que era na quarta-feira que eu fui visitar ela, e o de 101 no sábado. Olha que bonito. Aí vai a outra parte da família pra não juntar muita gente pra poder ver ela. Oh, meu Deus do céu! Vamos lá, o dólar caiu, cabeça divina, mas a bolsa também caiu. Pouquinho, mas caiu. Eu tava achando que ela ia dar uma ribada, mas ela deu uma seguradinha. Conta o seguinte, porque veja bem, o dólar caiu, ou seja, investimentos, tal, então tá tendo controle da balança comercial. E a bolsa também caiu, mas não é que caiu tudo não, viu? Caiu algumas. Eu tava vendo qual que caiu, qual que levantou. E nessa mesclagem, ó, teve umas empresas que subiu um monte, tipo Eternit, subiu 9%. Fertilizante de Heringer, por exemplo, subiu 2,4%. Gerdau subiu 2,2%. Então, tem Iguatemi do shopping subiu 3,2%. Então, o que está acontecendo? Eles estão subindo conforme está saindo os balanços, conforme vai sendo os balanços, ele sobe. Aí ele sobe num dia, no outro dia ele volta de novo. Mas ele faz esse movimentinho. Então aqueles que subiu um monte ontem, deu uma quedinha hoje. E assim tá indo. O negócio vai, sobe, desce, tá um tererê. Mas tá numa mistureba. 0,5% também é um valor de oscilação. Não é nada assim, nossa, subiu ou nossa, caiu. 0,5% a gente pode considerar como se fosse desvio
desvio padrão, é movimento padrão de bolsa, tá? Então ela fechou em queda de 0,5% em 125.675. Só que tem um porém. As bolsas internacionais hoje estão caindo. E o DAX está caindo 0,8%, ou seja, está murchando a bexiguinha de novo, 15.512. E eu vou falar uma coisa para você, hein? Tem um monte de empresa de tecnologia que não tá dando os resultados que o povo tava tudo esperando. Tipo a Amazon, assim, do jeito. Deu lucro, hein? E olha que deu lucro, hein? Só que o povo não queria aquele lucro, não. Quer muito mais. Lucro mais. Porque tá tão inflada, tá tão cheia, tá tão gorda as ações, que não tem como sustentar essas ações de tecnologia. Essas ações de tecnologia, sabe, todo mundo tá falando assim, quando vai dar uma quebra na bolsa? Sabe que bolsa que vai dar quebra? É de tecnologia. É de tecnologia. Isso aí você pode ter certeza. Porque é a primeira a ser afetada em qualquer problema grave mundial. É a primeira a ser afetada. Isso você pode ter certeza. E o botequinho e a merceariazinha do Zezé é a que mais vai ficar aguentar até o fim. É assim que funciona. Vamos dando uma olhada aqui nos assuntos Infomoney. Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta sexta-feira. Bolsas mundiais têm sessão de queda após projeção da Amazon. E de olho em indicadores. Queda do minério. Mas o minério subiu lá, mas hoje pode afetar aqui. Onde subiu, então hoje cai. É a oscilação. Emprego no Brasil e mais destaques. Oh, meu Deus do céu, vamos ver da Bolsa Mundial. O resto nós vamos conversando de pouquinho em pouquinho. Os índices futuros americanos têm queda com a divulgação de resultados relativamente fracos pela Amazon após o fechamento do mercado na quinta, que pesaram sobre os outros mercados. Por quê? Porque a Amazon é uma empresa que vende produto de um monte de gente. Se a Amazon diminui o lucro, quer dizer que todas as outras empresas também estão diminuindo as vendas. Então, esse é um dos ótimos termômetros que o mercado pegou. O outro termômetro é o tal do papelão. Quanto que está se vendendo de papelão? Aí eu vejo o crescimento do mercado. E quanto que essas empresas de vendas online estão lucrando? Aí eu vejo quanto que está tendo venda ou não. Mas não dá para se saber o setor exato. Quem sabe são eles lá. As ações da Pinterest também tiveram perdas. A corretora Robinhood estrearam na Nasdaq negociadas por $38 na quinta, mas os papéis fecharam o dia de estreia com perdas de 8%. Nossa senhora, o cara entrou bem na hora que tá caindo a bolsa de tecnologia. Pensa no azar danado que o cara fez. Jesus! Na quinta foi divulgado o PIB dos Estados Unidos, que indicou crescimento anual de 6,5% do PIB no segundo trimestre em termos anualizados, abaixo da expectativa de 8,4% da Dow Jones e da Refinitiv. Bom, a questão é o seguinte, 6,5 parece que é lindo, maravilhoso. E se a inflação lá tivesse 0. Só que a inflação está nessa pegada de 6%. Ou seja, crescimento zero americano. Apesar disso, o Dow Jones avançou 150 pontos na quinta e a SP fechou o dia com alta 0,4. Mas hoje é o tchan do negócio e é hoje que a bolsa está caindo, então vamos ver os movimentos dos dias de hoje. Vamos dando sequência aqui. Infomoney. Dinheiro é rei para investidores de mercados emergentes voláteis. Cerca de 45% dos investidores estão com mais de 5% do portfólio alocado em dinheiro, ou seja, papel moeda. E quase 65% deles não esperam investir os recursos nos próximos 3 meses. Ou seja, nos países emergentes como o nosso,
o que eles estão fazendo? Comprando moedas, comprando dólar, comprando euro, comprando yuan lá, o dinheiro chinês. E eles não querem transformar esse dinheiro e comprar ações. Eles estão tendo como uma reserva. Pelo menos 5% do portfólio está alocado. Ou seja, está entrando como uma reservinha. Mas, vejam bem, eu não vejo assim. Eu vejo, sabe como o quê? Como uma oportunidade que pode acontecer num despencamento do nada das ações, alguma coisa acontecer que faça com que os preços das ações fiquem muito baratas, e aí é a oportunidade deles comprarem com um preço muito baixo alguma ação. Então você pode ter certeza que eles vão ficar de olho e vão ficar olhando, falando assim, olha, quando alguma ação cair em torno de uns 15 a 20% do valor que ela tem, vocês me falam que eu vou, pego e entro e compro ela com um preço bem mais baixo. É mais ou menos isso que muitos investidores fazem. Eu não sabia que eles trabalham com 5%. Normalmente se trabalha com 15% desse dinheiro retirado para essas oportunidades de recompra com força e facilidade. Mas não são todos que pensam assim. Muitos dos conservadores como eu andaram saindo do mercado. Estão entrando os mais doidos e aventureiros, que quer gastar tudo o fundo que tem. Vamos lá, se der para baixo, deu. Se der para cima, nós festeja. E não deveria ser assim, né? Porque eles estão trabalhando muito com assim, se começar a cair, vende, porque aí a gente recompra lá, mesmo com prejuízo lá para frente, não sei o quê. Eu não gosto dessa técnica. Tem gente que gosta. Eu não gosto e não uso. Eu prefiro a técnica de compra, larga lá e deixa, seja o que Deus quiser. Infomoney. Crise hídrica ameaça transporte de grãos. Vou falar no vídeo extra de hoje sobre esse negócio de crise hídrica que vai pegando 2022. Escuta o que eu tô falando, hein? E os chineses já estavam sabendo disso daí, hein? Dono de empresa aqui de energia elétrica, CPFL, é chinesa. Eles já estavam sabendo. Então por isso que eles estão estocando coisa lá. Eles estão se preparando para algo grandioso que vai acontecer no planeta. Vai faltar o de comer, hein? Coisa bíblica vai acontecer. Hein? Olha só. Infomoney. Crise hídrica ameaça transporte de grãos e minério de ferro. As consequências da crise no Brasil vão muito além das fronteiras do país. A seca tem complicado a navegação em um dos sistemas fluviais mais importantes do Brasil, inclusive do Paraguai e tudo mais, que é o Rio Paraná. O que dificulta e encarece o transporte de grãos e minérios de ferro nos mercados globais. A bacia do Rio Paraná enfrenta a pior crise hídrica em 91 anos, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O fluxo em junho correspondia a 55% da média histórica para o mês, atingindo o nível mais baixo já registrado. O segundo maior sistema fluvial da América do Sul fornece eletricidade e água para o sul e dá suporte aos níveis dos rios em países vizinhos, onde seca também dificulta a navegação. As consequências da crise hídrica no Brasil vão muito além das fronteiras do país. Os baixos níveis dos reservatórios causam interrupção na cadeia de suprimentos e gargalos na Argentina, a maior exportador de farelo de soja do mundo, e no Paraguai. O Brasil é o maior exportador de soja, café e açúcar e o segundo maior fornecedor de milho e minérios de ferro. Pois é. A subbacia do rio Tietê-Paraná, que transporta grãos e oleaginosas para os terminais de exportação, está à beira de interromper as operações pela primeira vez desde a última grande estiagem em 2014. Diz o vice-presidente da Federação Nacional de Empresas de Navegação Aquaviárias. O nível das águas em Avanhandava, um trecho importante da hidrovia, caiu um pouco abaixo do mínimo necessário para a navegação, disse em entrevista. Chuvas abaixo da média criam gargalos pelo segundo ano seguido na hidrovia Paraguai-Paraná. Então, meus queridos, a coisa tá tenebrosa e a coisa tá muito maluca e nós vamos ver
algumas coisas muito intensas no Brasil. Bom, se tiver uma quebra e não puder entregar tantos produtos para fora, vão acontecer duas coisas. Uma delas é preço dos alimentos e minérios subir mais do que já subiu. Ponto. Segunda coisa, isso para o planeta. Para o Brasil, sobe muito mais. Por quê? Porque se não vender grãos e se não vender minérios de ferro, automaticamente a nossa balança comercial vai ficar negativa. A balança comercial ficando negativa, ou seja, entrando menos dólar do que saindo, ou seja, a gente pegar e comprar mais coisas de fora, vai fazer com que o preço da moeda, do dólar, suba. E o preço do dólar subindo faz com que os preços internos aqui do Brasil volte a subir com gargalo. Então essa crise hídrica, ela é o jogo perde-perde. Ela não é ganha-ganha e nem ganha-perde. Ela é o tal do perde-perde. Isso vai trazer consequências para o planeta, inflação para o planeta, mas também uma inflação dobrada e maior para o Brasil. Pois é. Uns dizem, mas vai sobrar grão, se não vai exportar, vai sobrar. Pois é, e aí eu falo para você, vai sobrar como? Você come soja? O que você usa para soja aqui no Brasil? Vou comer sargadinho o dia inteiro. O que nós precisamos é de arroz, feijão. É esse daí. E vai ser trafegado por onde? Eles estão falando aí da exportação, mas você acha que não tem coisa interna que anda pelos rios também? O negócio não é só para vender para fora, não. Infomoney. Déficit do governo central vem acima do esperado em junho. 73 bilhões de reais. Economistas esperavam um déficit de 63 bilhões e subiu 10 bilhãozinho a mais aí. Para junho deste ano, segundo pesquisa. O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou déficit primário de 73 bilhões de reais, informou o Tesouro nesta quinta, rombo superior ao esperado por analistas. No mesmo mês do ano passado, as contas foram deficitárias em 194 bilhões de reais. No mesmo mês do ano passado, as contas foram deficitárias em 194 bilhões. Quer dizer que nós estamos até bom. Nós diminuindo para menos da metade o rombo, mas ainda estamos nas contas ferradas. Mas é uma bela de uma melhora, hein? Uma bela de uma melhora. O que não dá para ficar vivendo com um rombo. Isso daí é o que está ajudando o dólar, inclusive, a cair, né? Graças a Deus. Infomoney. Não, esse lado do Paulo, do ministro da Economia, ele é muito bom. Ele tem esse lado de economia, de economizar, de diminuir gastos, ele é incrível. Só que ele é daquele tipo de chefe mardoso. Ele não tá nem aí que se o funcionário vai passar fome, se vai ganhar pouco. Ele tá nem aí. Vamos economizar, tem que economizar, vamos economizar. E, rapaz, em vez dele ficar querendo mexer com imposto, com essas coisas, ele tinha que mexer com essas reformas administrativas, né? Diminuir o Estado, menos Estado, cada vez menos Estados, digitalizar ao máximo, deixar a inteligência artificial cuidar das coisas e resolver todas as coisas. É a saída, porque senão, com os salários altíssimos do jeito que o funcionalismo público e federal tem, isso aí é surreal. Infomoney. Redução de salários destaca crise no mercado de trabalho da América Latina. A redução dos salários para trabalhadores como garçons, pedreiros e vendedores de doce foi de 36% em uma média no ano passado. Então o que está acontecendo? Ele está falando que é o seguinte: os serviços aonde tiveram impactos diretos com a questão do coronguinha,
diminuiu as suas receitas, então, tipo, garçom, se tem menos cliente, recebe menos gorjeta. É óbvio, caiu com o dinheiro. Construção, se sobe os preços do material de construção, menos pessoas faz construção. E assim por diante, a coisa vai andando, vai vingando, e é assim que funciona. Então, nesta situação, eu falo para vocês que a coisa realmente está triste, porque um gajo para voltar a recuperar o que ele ganhava antes realmente é terrível, e diminuir a sua receita financeira de salário em 36% não é brincadeira. Agora, os funcionalismo público, tudo lindo, maravilhoso, numa boa, né? Muitos ganhando acima de 10 mil reais por mês. Isso é que tem que parar, gente. Ó, 10 mil reais é um salário gigantesco para um brasileiro. Agora, vou ganhar muito mais do que 10 mil? Cara, não pode, cara, não pode. Sabe, não dá. Chega a doer a alma. Infomoney, reforma administrativa, desidratação da proposta mobiliza a oposição e base aliada. Das 45 emendas, pelo menos 26 propõem alteração que podem reduzir o impacto da PEC. Policiais e defensores públicos são as categorias com maior apoio. A proposta que trata da reforma administrativa, encaminhada pelo governo federal há um ano para o Congresso, pode sofrer novas modificações e ter seus impactos reduzidos por iniciativa dos parlamentares. Ou seja, o que eles estão falando? Olha, nós vamos reduzir os custos, né, na reforma administrativa, mas a classe tal, ela vai continuar melhor, ainda vai melhorar, aí não dá, moço, vai continuar tudo a mesma coisa, não dá. Tem que pegar e falar assim, eu não quero fazer por setor, eu quero fazer por salário. De tanto para cima, rapaz, aqui nós vamos fazer o juntadão do povo. Quem ganhar de tanto para cima vai ter que fazer o sacrifício. É mais ou menos o seguinte, vamos lá, até 10 mil, beleza. Passou de 10 mil, o imposto de renda dessas pessoas, que era 27%, vai para 50% desse excesso. É o valor normal até os 10 conto, de 10 conto para cima, 50%. Mas, pô, meu filho, você tá achando que se você não passar fome, você não vai? Não, filho. Mas meu salário vai ficar ruim, vai ficar pior. Então você quer continuar tendo salário de rei, ganhando 30 mil e sem em cima do povo, que tá tudo passando fome, tudo quebrado? Não dá, né, gente? Não dá, né? A gente tem que ser coerente, né? Senão não tem condição, né? E 10 conto é o dobro do teto do INSS quase, né? Porque o teto tá 6 pila, então tá quase ali. E ó, é um belo de um salário, hein? Pergunta pra muita gente se gostaria de ganhar 10 conto por mês. O cara fala, pô, pelo amor de Deus, nem me fala. Nossa senhora. Então tá na hora de fazer umas coisas assim. Senão não tem condição. Vamos lá, dando sequência aqui, para não encerrar o trem aqui, falta mais um tanto. Isto é, variante Delta ameaça sucesso da China no controle do coronguinha. Um surto de coronavírus na cidade chinesa de Nanjing se propagou para 5 províncias e até Pequim, o que forçou o confinamento de centenas de milhares de pessoas enquanto as autoridades tentam conter o pior surto de coronga em vários meses. A China se gabou de seu sucesso no controle da pandemia dentro de suas fronteiras, depois de impor no primeiro confinamento em 2020, quando o vírus se propagou a partir de Wuhan. Foi nessa cidade do centro do país que se detectou o coronga pela primeira vez. A gestão é afetada agora por um foco da contagiosa variante Delta, detectada este mês no aeroporto de Nanjing, na província de Jiangsu, deve ser assim que se pronuncia. Se pronunciar errado, foi. Para mim, tanto faz qual é o nome que é. Onde foram detectados um total de 184 contágios locais, depois de 9 trabalhadores do serviço de limpeza testarem positivo. Bom,
Se os funcionários de limpeza testou positivo, com certeza eles andaram bastante pela cidade e propagaram bastante por lá. E eles sempre fizeram uma questão de conter para nunca chegar em Pequim. Então o medo deles é chegar em Pequim. Porque se chegar em Pequim, pode pegar os chefão lá. É como a mesma coisa assim, não pode chegar em Brasília. É a mesma coisa. Então eles bloqueiam tudo para não chegar em Brasília. Então a Brasília deles chama Pequim, que é o lugar mais poderoso, onde está tudo ali, que eles não querem que feche ali, porque se fechar ali, ferra o país inteiro. Então seria mais ou menos isso que tá lá. Mas chegou lá, meu filho, chegou lá, e isso aí me faz ficar de olhão bem grande na Bolsa de Valores da Ásia, porque pode afetar muito a Bolsa de Valores, inclusive o Brasil, o planeta inteiro, porque eles estão consumindo muito, né? E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Bom, vamos lá, e vamos ver o que eles vão fazer, né? Porque eles são um pouco radicais com essas coisas. Infomoney. Bolsonaro convoca a imprensa para apresentar supostas provas de fraudes em eleições passadas. Bom, a questão é o seguinte: eu vi o vídeo, eu vi algumas coisas e realmente é com coisas passadas. Eu, como uma pessoa que no meu curso eu tive que aprender programação, e fiz, inclusive, na época do curso, eu fiz uma central telefônica. Nossa, uma central de comutação. Entrava a ligação e eu fazia os relés fazendo as ligações. Era bacana. Então eu entendo um pouquinho de programação. Tudo bem que eu fazia C++, né? A programação C++. Mas era bom, viu, cara? Fazia, era incrível. E posso falar uma coisa pra você? Se eu colocar uma linha lá, é quase que raro você ver e conseguir achar. Porque são páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de programação. E elas são muito parecidas. Então qualquer mudança pequenininha que fizer, você se perde. Por isso que a gente, inclusive, coloca de cor diferente. A gente deixa lá uma linha morta, a gente fala que é linha morta, que é linha de observação, para saber do que se trata, porque senão a gente fica perdido na programação. Tem disso daí. Então, pode ter alteração? Claro que pode ter alteração. Só que é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Eu poderia fazer com que saísse na tela uma coisa, sair no papel a mesma coisa que da tela e computar outra coisa. E aí a comparação depois com a central seria como? Olha, gente, a situação é tão difícil, que é delicada a coisa. Mas vamos lá. Vamos trabalhar por suposições. Nós temos um lado que gostaria de ter uma impressão para ter um pouco mais de conferência. Perfeito. E o outro lado? Se tiver essa conferência, vai te prejudicar o outro lado? Não. Então por que essa briga? Põe logo, resolve isso daí de uma vez. Não, agora ele está falando que se tiver o papel, pode gerar problema. Não. Quer dizer que então a conferência pode gerar problema? Porque podem alegar, eu estava lendo tudo, eu leio tudo. E aí eles falam que faz assim, pode alegar que alguém pegou o papel e trocou o papel. Que na hora de manusear e falou, olha, achei aqui. Aí depois, como já abriu a urna que não estava lacrada, aí quem viu pode não ter visto sozinho, precisava de mais gente. Olha, realmente é complicado a coisa. Realmente é complicado. Mas precisa resolver esse problema. O que não pode é nós irmos para uma eleição do ano que vem com uma parte da população, e eu vou falar para você que é pelo menos 25% da população, com suspeita e com receio de que pode ser enganado e realmente pode ter fraude. E os argumentos que o presidente da República usa é verdadeiro. E o argumento dele principal é o seguinte, que para mim tem validade. É o seguinte, o mesmo tribunal que soltou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é o que vai julgar se teve problema nas eleições ou não. Ou seja, aonde está a credibilidade nisso? De duas, uma. Ou eles bloqueiam o Lula de sair candidato de novo, ou o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio, escuta que eu tô falando. Se o povo largar para andar isso aí, vai degringolar isso aí. Põe a impressora, resolve isso e caso encerrado. Chega de coisa, porque não vai te prejudicar. Não vai prejudicar ninguém.
Aliás, o dinheiro do fundão já foi, né? 4 bilhões para fundão eleitoral? Então tá aí. Já que é para brincar com o dinheiro público, né? Que brinque bem feito, né? Para encerrar, BBC News. Como análises matemáticas afastam hipótese de fraude nas urnas, ao contrário do que diz Bolsonaro. Bom, eles estão falando de pesquisas, cálculo matemático, fazer pesquisas e tudo mais. Você me desculpa, mas eu tenho total descrédito, porque como que 1.700 votos, 1.700 pesquisas, 2.000 pesquisas pode trazer a realidade de 200 milhões de habitantes? Você me desculpa, mas a quantidade de números coletados para pesquisa é muito baixo para se fazer devidas análises e devidas pesquisas que sejam bem feitas. As pesquisas funcionam sim, com números bons que diminuem a margem de erro muito grande, porque o nosso país, ele não é um país de uma cultura só, ele é de N culturas. Se eu sair daqui da onde eu moro e ir para uma região, é uma cultura totalmente diferente. Se eu for para outra região, é outra cultura. Dentro da minha cidade, de 1 milhão e poucos habitantes, só de eu andar por aqui dentro, eu já vejo N culturas. Se eu fizer uma pesquisa só onde eu estou, eu não pego a realidade. Não pego a realidade. Então não adianta vir me falar que dá para fazer, realmente chega perto. Mas eu também vi muitos erros. E como que pode uma pesquisa ser diferente da outra? Ela no máximo tinha que ter esse nível de erro que eles falam. Então, tipo assim, um exemplo, olha só. Eu tenho uma pesquisa, fala assim, Bolsonaro tem 50% de voto. Número de erro de pesquisas é 10%. Ou seja, ela pode ir para 45% ou para 55%. Certo? Que é 10%. 10% de 50% é 5%. Então 5% para baixo, 5% para cima. É 10% de erro. Chega uma outra pesquisa e fala assim, eu só fiz a pesquisa aqui, a minha deu 40% de voto, com 10% de margem de erro. Aí eu falo assim, não, essa aqui deu 50%, essa aqui deu 40%, os 5% dela não entra na média que deu ali. Na média. Então isso já prova que está errado. Isso aí já mostra que está errado. Já mostra que está com problema. Só isso já mostra que está com problema. Porque a margem de oscilação não bate. Não, eu vou pegar a máxima com essa máxima aqui com a oscilação. Não, desculpa. Você tem que pegar a média com a média e fazer a oscilação, fazer com médias. Senão não tem lógica, não tem como. Desculpa, mas matemática é isso aí. As pessoas, se vai jogando, a pessoa engole coisa errada. Não, é pela média que você vai fazer o tanto que sobe com o tanto que baixa. Pela média. Então, olha, tem caroço nesse angu e precisa resolver esse caroço nesse angu. Agora, como vai fazer, eu não sei. Porque pra mim, até o voto impresso vai dar zicazira. Vai, professor, vai, porque, cara, vai ter gente que vai, eu já falei, fiz vídeo falando, vai ter gente que vai chegar e falar assim, eu votei no fulano, mas não saiu, mas fez de propósito, passo só pra gerar encrenca, e não vai ser só do lado do presidente não, vai ser do contrário também. Gente, a coisa é grande, mas vamos lá, jamais a verdade absoluta, estou dando somente um prisma, tá ok? Que Deus nos abençoe, que esse frio tenha uma paradinha, pelo amor de Deus. Amém.